Essas comissões de estudo são onde a elaboração da norma nacional acontece em comissões de estudo. Essas comissões de estudos têm que ser necessariamente formadas por os produtores, a cadeia produtiva daquele setor, os consumidores e organismos neutros, universidades, ONGs e institutos. Isso é obrigatório. Pode passar. A normalização é um processo voluntário, a Patrícia já trouxe, é baseado em consenso. Não se recomenda tomar uma decisão de requisito da norma por votação. É sempre consenso. Tem que se discutir uma coisa e todo mundo chegar bom. E é a dificuldade. Nós vimos agora um bom exemplo disso no documento final da Rio+20. Consenso é um negócio desafiante, né, para os seres humanos. Estabelece a melhor solução técnica possível, ou seja, ele tem que significar o estado da arte do setor, o estado da arte do entendimento humano daquela turma que está ali naquela hora. Não é nem para trás, nem o futuro, nem o passado, é o presente. Vamos embarcar tudo que a gente conhece agora e vamos discutir normas. Outro exemplo do turismo de aventura. No turismo de aventura isso significou parar de cada um fazer, quando a gente desenvolveu normas do turismo de aventura, cada um de fazer para onde apontava o seu nariz e discutir qual que é o melhor nó que se dá. Quantos condutores tem que ter? Para certificação de meio de hospedagem é a mesma coisa. Como é que envolve a sociedade no meio de hospedagem, quer dizer, no negócio meio de hospedagem? Como é que se trata as questões ambientais? Melhor solução técnica possível é um resultado imparcial. Ele não pode beneficiar A ou B. Ele tem que ser o entendimento da sociedade a partir do consenso, de maneira voluntária. E aí, você tem norma em vários níveis. Organizações, empresas fazem normas da Petrobras, por exemplo. As associações fazem normas, pode ser que o SEDES, uma associação aqui do Litoral Norte, faça uma norma e que aplique essa norma para o selo, por exemplo, é uma opção. A Rainforest Alliance e o Green Globe, eu não sei, em alguns casos são associação ou são organização, são normas. Tem as normas nacionais, já falamos, tem as normas regionais, no âmbito da comunidade europeia, no âmbito do Mercosul, e tem as normas ISO, são as normas internacionais. Isso existe no mundo inteiro, as normas ISO são as mais respeitadas, daí, quem nunca aqui ouviu falar da ISO 9000 ou da ISO 14000? São as normas mais famosas do mundo, né? Mas tem um conjunto de outros milhares de normas. A DIN, por exemplo, tem mais de 50 mil normas. A ABNT tem 12 mil normas publicadas, né? Você mede, de novo, a competência tecnológica de um país pelo seu volume de normas. Vamos lá. Bom, beleza. Então a gente falou de norma, depois a gente vai para... Eu já falei 20 minutos? Quando a gente, então, faz norma, a gente quer avaliar alguma coisa baseada naquela norma, a gente faz um negócio chamado avaliação da conformidade, né? A avaliação da conformidade é a demonstração que os requisitos especificados relativos a um produto, processo, sistema, pessoa, organismo são atendidos. Então, eu pego uma norma, pego todos os DEV daquela norma, tudo que aquela norma fala que você tem que cumprir, faço uma lista de verificação, seja um sistema, seja uma competência de uma pessoa, o que é complexo, como a Patrícia disse, ou um produto, eu vou verificar se aquela pessoa, se aquele produto, se aquele sistema de gestão ou um serviço está de acordo com os requisitos da norma. A avaliação da conformidade, então, é um mecanismo para se certificar. Mas qual que é o outro mecanismo de certificar? Ensaio, por exemplo. Ensaio de cilindro. Ensaios de materiais. É um outro... Não é avaliação da conformidade aí, é um ensaio. No caso de turismo, o que se aplica a nós, como a gente está falando de uma indústria baseada em serviço, nós estamos falando de avaliação da conformidade. Então, é um mecanismo... Então, de novo, vamos ser precisos. Uma coisa é normalização, outra coisa é avaliação da conformidade, outra coisa é certificação. Você pode ter certificação sem avaliação da conformidade. É outro mecanismo de se avaliar o cumprimento dos requisitos de uma norma. Beleza? Então, o que o organismo de certificação faz é a avaliação da conformidade. Ele tem competência para avaliação da conformidade. E a partir da avaliação da conformidade, ele faz, pode passar, por favor, a certificação, que é um atestado relativo a produtos, processos ou sistemas de uma terceira parte, né? Ou seja, um organismo independente avalia que, a partir de uma avaliação, um ensaio, que aquela norma está cumprida, né? Como a Patrícia falou muito bem, o produto de um certificador, e aqui eu estou chamando de um organismo de certificação, porque eu estou falando do sistema, é a sua credibilidade e competência técnica, né? Você só acredita
que uma coisa é... Então vamos ter um bom exemplo. Hoje no turismo, qual que é o principal organismo certificador? Pergunta de prova. O Guia 4 Rodas. Todo mundo compra o Guia 4 Rodas. Todo mundo lê lá as estrelinhas, aquele sistema de classificação deles e vai. E o principal divulgador de qualidade hoje, segurança, sustentabilidade, é o Guia 4 Rodas. O processo de certificação dele é desconhecido, não é certificação, na verdade é uma publicação editorial da editora Abril, que leva em consideração um conjunto de critérios que ninguém sabe, põe 12 jornalistas por mês muito competentes, e eu conheço a equipe, já fiz palestra várias vezes para eles, e já me ofereci várias vezes, e eles falam, não, legal demais, mas quem faz o nosso negócio aqui é a gente. Então, bacana, você vem aqui, tá? São muito ultra competentes, e eles são o principal organismo de certificação de turismo hoje do Brasil, fazendo uma leitura livre fora do sistema. Porque a credibilidade... Quem não acredita no Guia 4 Rodas? Né? Todo mundo acredita nele. O que a gente está falando aqui, então, para o Litoral Norte, fazer um paralelo, é que a gente está precisando de ter algum mecanismo, algum instrumento, alguma ferramenta que dê credibilidade, que diferencie, como o Fredê falou, a Patrícia falou, a Thelma falou, o Litoral Norte. Né? Nós estamos falando, então, de competitividade. No final das contas, a gente fala um pouco mais disso. Mas, então, a certificação é um instrumento. A certificação não é um fim em si. Então, uma pergunta importante e essencial, que é a baliza, por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer ter um monte de empresa certificada? Não queremos ter nenhuma empresa certificada. Quem está afim de ser certificado aqui? Nós queremos vender mais, queremos um destino mais sustentável, queremos as unidades de conservação envolvidas no processo turístico, queremos geração de emprego e renda. Se a certificação, então, é um instrumento para isso acontecer, a gente vai usar isso como instrumento. Né? Se o selo, o prêmio, uma adesão ou um processo de certificação é um instrumento para isso acontecer, então a gente vai usar esse instrumento. Mas por que a gente vai fazer isso? Porque a gente quer adicionar valor ao Litoral Norte, às empresas e às unidades de conservação, e ao destino, e aí às pessoas. Então, a gente tem que colocar, então, a certificação como um meio e não como um fim. Né? Certificação nunca é um fim em si, nem um selo. Pode passar, por favor? Ih, caramba, deu uma encrenca aí. Bom, isso ficou preto. Pô, que louco. Clica mais uma vez para ver o que acontece. Passou. Bom, ali o organismo certificador no meio, o produtor aqui. Aqui está o cliente. Aqui está o organismo de certificação. Aqui está o fornecedor. Esse certificador, o organismo de certificação, ele avalia a conformidade e informa ao cliente. A credibilidade do organismo de certificação informa ao consumidor que esse fornecedor cumpre requisitos, que estão consensados pela sociedade baseados numa norma. Adiante, por favor. O que certifica? Produtos e serviços, sistemas de gestão, competências de pessoas. Isso a gente certifica em turismo. Isso é a prática em turismo hoje. Pode passar? Certificação de serviços. O foco é a qualidade do serviço, pode passar, isso não é do tempo que a gente tem, pode passar. Beleza, falamos do processo de normalização. Como é que é a certificação? Uma empresa solicita de um sistema que está pronto, tem que ter uma norma pronta, tem um organismo acreditado, tem inspetor, auditor, tudo funcionando. Aquele iceberg inteiro lá. A empresa solicita, tem uma análise de documentação, que o organismo certificador que faz, uma visita prévia, uma auditoria inicial, pode passar. Nessa auditoria, ela pode não ser aprovada na auditoria, então pode ter uma auditoria extraordinária, e tem a decisão da certificação, que é tomada pela comissão de certificação, ela aprova e tem auditorias periódicas. Uma certificação tem um prazo, como a Patrícia disse, vai demorar de 2 a 3 anos, e todo ano tem a avaliação de manutenção, a certificação de manutenção. Né? No caso do turismo de aventura, e no turismo sustentável, eu não tenho certeza, mas eu acho que são 3 anos ambos, com avaliações periódicas. Então tem um negócio que chama certificação de manutenção, que são as certificações feitas no período em que a certificação está válida, elas são mais simples, e tem um negócio depois que chama recertificação. Quando acaba o primeiro período completo de certificação, e aí uma certificação que é um pouco mais pesada. Isso tem um custo anual de 5 a 7 mil reais por ano por empresa. Então, o processo de certificação no sistema, ele tem também essa complexidade. É importante a gente ter consciência disso. Então, mas pode ser mais simples? Pode. E aí, de novo, a gente volta para a questão da credibilidade. Tá feito com qual critério técnico e está feito baseado em qual requisito? Né? É confiável? Pode passar, por favor.
A confiabilidade do sistema público, esse que eu estou relatando para vocês a partir do iceberg, ele está num cara que chama acreditador, que no Brasil é o Inmetro, que é, nas pesquisas de opinião pública, das organizações públicas, um dos mais respeitados de todos, pela competência técnica que tem. O Inmetro é reconhecido no mundo inteiro pela competência técnica que tem, não é só uma coisa do Brasil, eles são de fato competentes. O acreditador, no sistema, ele é o cara que tem certeza que o organismo de certificação é competente. Então tem diversas normas internacionais que falam assim, como é que um organismo de certificação é competente? Então ISO, Guia 72, Guia 73, no sistema é assim. Porque senão como é que você garante que o cara que está certificando uma outra empresa é sério? Que ele não está atendendo interesses que não são os legítimos e os relevantes? Pode passar, por favor? Então, para finalizar essa conversa tecnológica e chata, mas importante, a gente tem essa cadeia de relacionamentos. Tem um cliente, movendo, tem um cliente que é irrelevante, né? A gente quer, no fim do dia, a gente quer mais cliente. A gente não quer empresa certificada. No fim do dia, a gente quer mais cliente e a gente quer empresas competentes e que respeitam requisitos de qualidade, de segurança e de sustentabilidade. A gente quer que esse fornecedor de serviço certificado seja confiável, tem um organismo de certificação que certifica e tem um organismo de acreditação que audita e reconhece a competência. Esse é o sistemão tecnológico. Pode passar. Beleza, então, entendida essa parte tecnológica, vamos falar de como é que os outros países estão agindo. O que está acontecendo no mundo inteiro relacionado a esse tema, né? Relacionado à qualidade no turismo. Então, vamos ampliar um pouco agora a nossa visão. Então, nós saímos da tecnologia de gestão que envolve a certificação e estamos saindo agora para como é que os países estão lidando com o tema da qualidade. Como é que os territórios, e aí a abordagem aqui, porque aqui nós estamos falando de um território que quer ser competitivo, quais são as referências que os países estão fazendo? Então, o foco são em ações na qualidade e sustentabilidade. Então, muito legal o Fredê ter trago aqui a questão da qualidade total, né? Como é que a gente traduz qualidade em turismo? Eu já discuti isso muito. Como é que traduz qualidade em turismo de aventura? Né? Quais são os aspectos mais críticos? Então, a segurança. Então, será que a norma, uma interpretação livre, será que a norma de segurança em turismo de aventura não quer dizer que a empresa é sustentável? Será que qualidade no turismo não é sustentabilidade? Então, esses temas eles estão interrelacionados. Então, o foco é a qualidade e sustentabilidade como estratégia diferenciadora. Então, vocês estão em cima do ponto, vocês estão precisos. A diferenciação vem de promoção, a Thelma trouxe isso aqui no começo da fala dela, imagem da marca. Né? Qual que é a marca, então? Como é que se faz isso? Então, falar isso é fácil, não trouxe novidade nenhuma para vocês. O que tem resultado em modernização e atualização das classificações e a criação de selos nacionais de qualidade em turismo. Pode passar, por favor. Então, diversos planos estratégicos que levam para 2020, diversos países, isso foram estudados e entendidos por nós, e estão falando da Austrália aqui para a Alemanha, passando por Espanha e Portugal, estão tratando do tema qualidade e sustentabilidade no turismo. Isso é uma estratégia pertinente e relevante que vocês estão tratando aqui. Vocês estão na direção. Pode passar, por favor. Mesma coisa faz o documento referencial do Brasil e o Plano Nacional do Turismo, um pouco bambo agora com toda essa reestruturação institucional do Ministério, mas o caminho de longo prazo que a sociedade entende é exatamente esse. A gente precisa de ter programas de qualidade e sustentabilidade. Pode passar. E aí tem um outro documento que recomendo leitura, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que tem uma área de turismo, especificamente, que são muito competentes. Eles têm 4 denominadores nas políticas dos 30 países e os outros associados que fazem parte. Qualidade, sustentabilidade, competitividade, avaliação e monitoramento. Então, de novo, isso é o que está todo mundo fazendo. Vocês estão no caminho certo. Pode passar. Nas Américas, a mesma coisa. Programas nacionais de qualidade no turismo em vários países. Então, adiante, por favor. E no Brasil? O que já aconteceu no Brasil? Então, vou passar mais rápido. A Patrícia já deu essa geral. Pode clicar, vai encher. Vão 5 cliques, por favor. Então, começou no Brasil com certificação de pessoas, lá no IH, normas origem da questão da Costa do Sauípe, que acabaram virando normas nacionais, a gestão de sustentabilidade para meios de hospedagem, gestão da segurança, pode clicar mais uma, gestão da segurança para operadores de turismo de aventura, segurança dos alimentos para restaurantes, gestão da sustentabilidade para operador, pode clicar mais uma, para operadores de turismo, essa é a mais recente delas, essa aqui proprietária, essas outras todas no sistema nacional, pode passar. Competências e ocupações, são 38 normas que foram desenvolvidas, algumas empresas certificadas, como é que está isso hoje? Está parado, parou.
né? Não tem interesse da sociedade, do setor econômico em manter certificação. Complexo, né? Tem pouca cultura de certificação de pessoas no turismo. Certificação de pessoas de maneira geral. A única certificação de pessoas que é muito ativa é a certificação de soldadores de plataformas de petróleo. Pela criticidade e o risco da segurança. Se o cara soldar mal, ele derruba a plataforma inteira. Pode passar. A questão da sustentabilidade, né, os meios de hospedagem, esse foi uma iniciativa super relevante, muito bem sucedida do ponto de vista técnico, mas que enfrentou desafios de financiamento muito grandes, né? O IH, no primeiro momento, em seguida o Sebrae Nacional, depois a crise institucional, acabou não levando adiante a implementação disso no grande cenário. Nós só temos 6 empresas certificadas, temos um organismo de certificação acreditado. Mas a norma brasileira, ela é uma das normas mais completas do mundo. E ela está alinhada com o que a Patrícia trouxe uma pincelada aqui, ao GSTC, que é o tal do Global Sustainable Tourism Council. Naquela salada de iniciativas de turismo sustentável, a norma brasileira de turismo sustentável para meio de hospedagem é uma das mais completas, se não a mais completa de todas. E daí a gente vai importar tecnologia estrangeira, né? Essa é uma das perguntas que a gente se faz. Quer dizer, quando nós temos um sistema pronto para ser utilizado aqui, né? E aí essa é a vantagem do sistema público. O sistema público está sempre pronto. É diferente do sistema proprietário, que eu vou ter que chamar o interesse ou ter a empresa estrangeira aqui. Aqui o organismo está acreditado, a norma existe, é só a gente criar mecanismos de subsídio, eu já falo um pouco mais disso. Pode passar? Então, um breve histórico, né? A Patrícia trouxe a questão do CBTS, começou com o Conselho Brasileiro de Turismo Sustentável, aí teve o Programa de Certificação em Turismo Sustentável, PCTS, que foi até 2007. Primeiro foi uma norma IH, depois que virou uma norma BNT, entrou no sistema, então demorou para entrar no sistema, quando começou, não era uma estratégia de sistema, durante um tempo era uma norma proprietária, depois que entrou no sistema, que esse aqui é o SBAC, pode passar. Continuamos ainda. Aí teve a formação dos auditores, o primeiro hotel certificado foi em 2009, e hoje o Procopa, que é um sistema de financiamento para investimentos, para renovação e reforma de hotéis para a Copa do Mundo, coloca como um dos requisitos para diminuir a taxa de juros do empréstimo, a certificação baseado na norma 15401. E tinha um interesse do setor econômico muito forte. A ABETA escolheu o programa Ventura Segura e a certificação de segurança do turismo de aventura como uma estratégia de desenvolvimento do setor, né? E dos territórios onde o turismo de aventura acontece. Então isso foi implementado em 19 territórios, tem um conjunto de 28 normas de turismo de aventura desenvolvida, com uma linha base, que é o Sistema de Gestão da Segurança, tem 96 empresas certificadas, os processos de recertificação, certificação de manutenção estão acontecendo, tem 2 organismos acreditados, então isso está vivo. Também está pulando e superativo não, porque tinha uma força muito grande do Ministério e do Sebrae em cima disso, com essa reestruturação institucional isso diminuiu, mas é público. Pode mudar o Ministério do Turismo, pode mudar todo mundo, a norma está lá, essa é a vantagem. O mais recente das iniciativas, nessa relacionada a selos e a sustentabilidade no Brasil, é essa iniciativa da Abrastoa, que a Sextante está contratada para fazer, né? Em 2005 é criada uma diretoria socioambiental na Abrastoa. A Abrastoa, fazer a tradução, né? Nem todo mundo conhece a Abrastoa. A Abrastoa é a Associação Brasileira dos Operadores de Turismo. Tem cerca de 70, 80 associados, das maiores operadores de turismo. CVC, Flot, Sigma, os grandes. Visual e por aí vai. São os grandes, eles concentram, sei lá, 90%, 80% do fluxo de turismo organizado do Brasil. Foi criado um fórum de sustentabilidade, compensar o carbono, e eles estão pegando as normas da Travel Life, que são normas proprietárias, né, é importante dizer, e estão traduzindo isso, utilizando isso para a Abrastoa. Criaram um programa de Abrastoa de sustentabilidade e um prêmio Abrastoa de sustentabilidade. Então, tem um programa e um prêmio. Vejam aqui a questão do prêmio. Obrigado.